Deus, Ele está em nós, pela pessoa do Espírito Santo. E o culto que nós prestamos a Ele é um culto de adoração, um culto de reconhecimento que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é o Deus que cuida. Nós expressamos a nossa alegria, a nossa gratidão a Ele. Descansamos nas suas promessas. E no decorrer do culto nós vamos orando, buscando a Deus em oração, falando com Ele. Através dos louvores, nós vamos exaltando a glória dEle. E à medida que o culto vai avançando, eu creio que nos céus há um mover muito grande. E quando chega a hora da mensagem, da palavra, aí é a hora em que Deus fala com a sua igreja, fala com o seu povo. Não é assim? Porque a nossa intimidade com Deus é um diálogo, não é um monólogo. Nós não estamos falando sozinhos, nós não estamos orando sozinhos, nós não estamos andando sozinhos, nós não estamos aqui neste lugar sozinhos. Ele está conosco, Ele está neste lugar e Ele está preocupado com aquilo que você precisa ouvir nesta noite. Ele sabe. Talvez o seu coração esteja tão cheio de tantos questionamentos, tantas buscas por respostas, e talvez você ainda não entenda o que é melhor para você. Mas Deus, Ele sabe. No profundo da tua alma, Ele sabe, Ele decifra, Ele consegue entender. E nesta noite eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração nesta tarde. Eu gostaria de falar sobre algo que é tão profundo que o tempo não dá para nós esgotarmos. E é algo que simplesmente com palavras não dá para a gente medir, não dá para a gente dimensionar, não dá para a gente avaliar. Humanamente isso é impossível. Eu gostaria de falar sobre provas de amor. Provas de amor. Amor. Que palavra é essa? Não, uma palavra tão pequena, mas uma palavra tão importante, uma palavra que define tudo. Define aquilo que Deus é, a sua essência, que é amor. E é algo que nos é ordenado. Amai-vos uns aos outros. Isso é uma ordem, uma decisão que nós precisamos ter em amar. E isso é um desafio diário. Precisamos ter essa decisão firme de amar, porque haverá um momento e que, em relação a Deus, Ele pedirá provas deste amor. E a maior prova Ele já deu. Talvez você esteja duvidando de que esse Deus que nós pregamos, o Deus da Bíblia, o Jesus que foi crucificado, se realmente Ele te ama. Talvez você traga essas dúvidas no seu coração porque você tem passado por tantos vales, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantas coisas que você não consegue entender sobre a tua existência, sobre a sua vida, sobre coisas tão importantes e fundamentais. Por que nada dá certo? Por que tem tanta morte, tanto sofrimento? Por quê? Se esse Deus que eles falam, que os crentes falam, que a Bíblia revela, é um Deus de amor, por que Deus permite tantas coisas? Como Deus pode me amar desse jeito? Eu te provo isso. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 8, eu trago este versículo como uma introdução porque é a base, o amor de Deus é a base. Nós nos esforçamos para amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E esse amor de Deus, quando Ele se manifesta em nós, é aperfeiçoado. A cada dia nós aprendemos a amar a Deus. É uma busca diária. Mas Deus já deu provas. Em Romanos 5,8, olha só o que diz a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já deu provas o suficiente
ter morrido, ter enviado seu Filho unigênito para morrer por pecadores, para morrer por pessoas que não eram dignas, mas Ele fez. Foi uma decisão do Senhor. Ele decidiu morrer por nós. Ele sabia tudo aquilo que ele iria enfrentar, ele sabia que havia uma cruz, ele sabia que ele seria rejeitado pelos homens, ele seria humilhado, escarnecido. Tudo isso estava no plano de Deus. Deus já sabia desde o início, já estava tudo planejado. E o Senhor Jesus, então, deixa a sua glória e se manifesta em carne aqui na terra. E Ele, então, decide morrer por mim e por você. Que prova maior de amor é esta? Já está definido, já está determinado. Não precisa se buscar mais provas. Talvez a sua dúvida seja: se Deus me ama, por que eu estou sofrendo tanto? Porque o amor de Deus é um amor paternal, é um amor que cuida. Deus, Ele conhece os perigos, Deus conhece as armadilhas, Deus conhece as ameaças, Deus conhece aquilo que é ruim e é bom para você, para mim. E muitas das vezes Deus, Ele nos corrige, sim, Ele nos disciplina. Isso tudo é prova de amor. Nós, como pais, muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos porque nós o amamos. Nós já passamos por algumas etapas na vida e sabemos exatamente os caminhos que são bons, que são ruins. Então nós aconselhamos os nossos filhos, nós nos esforçamos para ser exemplos para os nossos filhos. Nós sabemos, e a maioria das vezes, o que é bom para eles. E tudo isso e muito mais o Senhor foi e é um Pai que cuida de nós por amor. É a maior prova de amor, já foi dado. E muitas vezes nós queremos que Deus reafirme este amor, mas aí chega um momento que o próprio Deus também, Ele exige de nós uma prova de amor. Deus também, Ele quer ser amado. Deus também, Ele quer ser reconhecido. E não que Deus, Ele não conheça o que há no nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas vontades, nossos desejos, nossas inclinações. Deus conhece todas as coisas. E quando Deus pede provas de amor, essa prova não é para Ele, é para nós mesmos. É para que nossos corações estejam seguros, firmes em Deus. É onde Deus, Ele revela aquilo que há em nós. Quando Deus, Ele nos prova, quando Deus, Ele quer revelar em nós este amor que nós dizemos com as nossas palavras, que nós expressamos verbalmente, quando a gente diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, e nós expressamos com o nosso corpo, nós exultamos, nós pulamos, nós erguemos as nossas mãos, dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te amo. Mas chega um momento que Deus, Ele olha e fala assim: eu preciso de mais evidências deste amor. Eu preciso de provas mais concretas deste amor. Porque o amor não se evidencia por palavras. O amor se evidencia por práticas. Por práticas. Amor se demonstra nas práticas, nas atitudes, nas escolhas que nós fazemos, que honram ou desonram a Deus. Então Deus, Ele nos prova para saber, para que seja revelado este amor que tanto nós dizemos que temos por Deus. E eu quero aqui usar como exemplo a pessoa de Pedro, o apóstolo Pedro. Por que apóstolo Pedro? Porque Pedro foi um dos apóstolos que mais teve expressão nos evangelhos. Pedro é quem mais sobressaía nos evangelhos. Era um dos apóstolos mais achegados ao Senhor. Eram sempre Pedro, Tiago e João, eram os três, mas Pedro, ele tem um destaque. Pedro, ele tinha uma personalidade forte, ele era impulsivo. E nós vemos nos evangelhos, quando o Senhor, então, Ele
começa a chamar os seus primeiros discípulos, e ali Jesus começa a dar início ao seu ministério terreno. Ele ali escolhe os seus primeiros discípulos. E é um fato muito interessante, porque isso acontece no Mar da Galileia. Aconteceu em alguns poucos lugares, outros lugares também, mas o que me chama a atenção é este mar, este lugar, onde Jesus então se depara e encontra com Pedro. Eu quero aqui destacar a pessoa de Pedro. Eu sei que foram 12 apóstolos, mas eu quero aqui focar em Pedro. Pedro estava ali no Mar da Galileia, e Jesus então aparece e começa a chamar ali: Pedro, eu quero fazer de você pescador de homens. Eles estavam ali pescando, Pedro estava ali pescando, e a pesca era improdutiva. E o Senhor então, pelo poder da sua palavra, determinou que eles pescassem, e aí veio aquela pesca abundante, pela palavra do Senhor, como se o Senhor estivesse dizendo: eu estou chamando vocês, e através do poder da minha palavra, vocês serão frutíferos. Através do meu chamado, eu farei vocês frutificarem, e vocês não serão mais pescadores de peixes, a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Olha a posição que Deus então começa a chamar ali Pedro. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Olha que posição privilegiada, que o Senhor então chama ali aquele homem, de pescador de peixe a pescador de almas. E aqueles homens então, no caminhar, eles começam a desenvolver uma intimidade com o Senhor, e o Senhor começa a revelar a ele coisas importantes, começa a falar sobre tantas realidades do reino dos céus. Jesus ali começa a manifestar curas e milagres. Jesus outorga aqueles homens ali e a Pedro poder para expulsar demônios, poder para curar, e eles se alegram. Eles começam a ter aquele relacionamento com o Mestre, vendo o Senhor dar vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, coxos começavam a andar, leprosos eram purificados, mortos eram ressuscitados. Que privilégio Pedro teve de estar ali caminhando lado a lado com o Mestre. E aí, aos poucos, à medida que aqueles homens podiam compreender, o Senhor também começou a revelar a eles que havia uma cruz, que havia à frente um caminho perigoso, e que ele haveria de ser entregue às autoridades para ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar para cumprir aquilo que estava escrito lá nos profetas. E a princípio ali os discípulos não puderam compreender bem aquela revelação, mas eles estavam ali caminhando. Eles estavam no lugar certo. Eles estavam ao lado da pessoa certa. Eles estavam sendo orientados, direcionados pela pessoa certa. Mas a hora estava se aproximando. Aquele momento que Jesus havia falado estava se aproximando, estava chegando. O ministério de Jesus foi um ministério curto, 3 anos. Mas dentro de 3 anos, tudo aquilo que foi necessário, Jesus revelou para aqueles homens. Tudo aquilo que foi necessário a respeito do reino dos céus, a respeito do amor de Deus, princípios tão importantes sobre perdão, sobre misericórdia, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre céu, sobre inferno, todas essas realidades Jesus começou a revelar àqueles homens. Mas aí o momento estava chegando, o momento estava se aproximando, e Pedro ele era muito impossível. Pedro ainda estava muito na carne, Pedro ainda estava muito dentro da vontade dele, achando a princípio que ele podia, que ele era o tal, que ele conseguia. Ainda não compreendia totalmente que ele dependeria do poder que estava reservado para ser derramado sobre a vida daqueles homens lá na frente, depois que Jesus então ressuscitasse e fosse para o céu. Jesus derramaria poder que transformaria
transformaria a vida daqueles homens, que transformaria a vida de Pedro, que faria de Pedro um homem dependente da graça do Senhor. Já não andaria mais pelas suas pernas, já não andaria mais pela força dos seus braços, já não andaria mais pelos seus impulsos carnais. Pedro então dependeria da graça do Senhor, mas Pedro precisou passar por uma prova. Pedro precisou passar por uma peneira. E nós também passamos por tudo isso. Ao momento que Deus, Ele nos pede provas do nosso amor por eles. Isso às vezes me amedronta, me assusta, porque eu sei que em qualquer momento Deus, Ele pede a qualquer um de nós provas do nosso amor por Ele. E esta prova de amor envolve renúncia, envolve tomada de decisões que muitas vezes nos contrariam. É difícil renunciar, é difícil demonstrar amor verdadeiro e prático. Mas Deus não deixa isso passar, porque é necessário que essas coisas se revelem, elas são importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa permanência nele, porque a palavra de Deus diz que onde há o amor aperfeiçoado não há medo. Então o amor de Deus aperfeiçoado em nós lança fora todo medo, toda dúvida, toda incerteza, nos traz paz, nos traz segurança, nos traz convicções das coisas de Deus para as nossas vidas. E olha, chegou o momento então que Jesus já estava prestes a ser entregue às autoridades para então ser julgado, ser condenado e ser crucificado. E Judas, um dos discípulos ali, já havia se levantado e planejado um meio de entregar o mestre ali às autoridades romanas. E aí, quando Jesus, vamos ver aqui em Mateus 26, é importante isso. Mateus 26, no versículo 31, 36, 35. Mateus 26, versículo 31 ao 35. Vamos aqui passear pelas Escrituras. Como é bom passear pelas Escrituras. A nossa vida está aqui dentro. Precisamos manejar esta palavra, conhecer a revelação de Deus para nós. E olha o que aconteceu. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos... Aqui Pedro, eu falei que eu ia aqui focar em Pedro, e aqui aparece Pedro, logo Pedro, em meio dos 12 ali. Pedro então se levanta e diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O ímpeto de Pedro naquele momento, ele não sabia que a coisa era muito estreita. Ele estava ali confiando muito nele. Ainda que todos se escandalizem, eu em ti nunca me escandalizarei. Aí Jesus vira para ele e diz: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só, Jesus já estava prestes naquela noite a ser entregue às autoridades romanas para ser julgado e ser crucificado. Pedro não fazia ideia dessa situação. E Jesus falou: Pedro, você vai me negar. E Pedro dizendo: não, mestre, eu não vou negar. E aí a gente vê ainda no versículo 69 do mesmo capítulo, capítulo 26, versículo 69 ao 75. Aí chegou o momento do cumprimento do que Jesus havia falado: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí diz assim:
Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Quero fazer uma observação aqui com relação a este galo aqui. Este galo não é aquele galo de penas. Este galo aqui é uma referência à guarda romana. Havia um momento ali, uma vigília da madrugada, em que os guardas vinham e tocavam então uma trombeta. E aquela trombeta era chamada de galo, cantar do galo. E aí havia a troca. Ali no templo havia uma troca de soldados ali, de guardas. Então aquele toque de trombeta que anunciava a troca da guarda se chamava o cantar do galo. Glória a Deus. Então começou ele a praguejar: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Se cumpriu ou não se cumpriu o que Deus havia falado? Ele sabe de todas as coisas. Ele até conhece as boas intenções do nosso coração, mas ele sabe: sem mim você não pode. Você é limitado. Pedro estava muito no ímpeto dele, na sua impulsividade humana, achando que podia. Mas quando foi chegando ali o momento, Pedro começou a ver aquela dinâmica, o julgamento. Pedro sabia que naquela ocasião da Páscoa, um criminoso era solto, era uma tradição ali do governo romano. Todo ano na Páscoa, um criminoso era solto e outra pessoa era escolhida pelo povo para ser crucificado no lugar daquele criminoso. E quando eles começaram a ver aquela situação, eles já começaram a perceber o que estava pela frente, o que aconteceria. Eles estavam a par de todas aquelas práticas, daqueles costumes. Então eles começaram a negar. E Pedro aqui então, ele nega. Ele começa a se esconder, ele começa a fugir. Ele não suporta aquele momento. É pesado. Há momentos da nossa luta que Deus começa a pedir de nós provas de amor. Se nós estamos com Ele, e os discípulos não puderam estar com o Mestre nem no momento da oração, a última oração, em que Jesus estava no Getsemane. E Jesus ali, estava Pedro, Tiago e João. E Jesus foi além orar, porque a hora já era chegada. E Jesus ainda então orava: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus já estava ali concretizando provas de amor por mim, por você. Foi uma decisão, uma livre decisão do Senhor morrer por nós, derramar o sangue dele por nós. Foi um alto preço, custou muito alto. E ali, Pedro então nega Jesus, mas ele se arrepende. Ele percebe que ele então ali nega o Mestre. Ele não consegue sustentar a sua palavra. Ele não consegue colocar em prática aquilo que ele havia dito: não vou te abandonar. Eu vou morrer contigo. Ele não consegue sustentar isso. E quando ele percebe a sua fragilidade, quando ele percebe que ele rejeitou o Mestre naquele momento, e que a palavra que o Mestre havia falado então se cumpre naquela hora, ele então começa a chorar. Começa então ali a se arrepender. E aí o julgamento tem segmento. As autoridades religiosas,
ali os príncipes, sacerdotes, os fariseus, saduceus, todos se reúnem, começam a levantar provas falsas contra Jesus, para incriminar Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo levado para a matança, não abriu a sua boca. Inocente, puro, imaculado, sem pecado algum. Deus na terra, se manifestando como homem, sentindo as nossas dores, as nossas aflições, as nossas necessidades, sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede, chorou, sorriu, abraçou crianças, supriu necessidade de famintos, se preocupou com aquelas pessoas que estavam doentes, aflitas, abandonadas, com as viúvas, com os órfãos. Jesus deu uma verdadeira prova de amor, conhecendo as nossas limitações humanas e sabendo que somente Ele poderia trazer um resgate eficaz, sabendo Ele que somente Ele poderia nos libertar desta prisão que se chama pecado, que aprisiona a alma do homem, que engana, que perverte a realidade em mentira, que fragiliza o homem, que envergonha o homem, porque coloca o homem no mais profundo da escuridão, da vergonha, da desonra. O pecado ele humilha mesmo. O pecado ele coloca o homem lá no fundo do poço para que o homem olhe e entenda que redenção só em Cristo. Vida transformada, vida nova só em Cristo. Redenção só em Cristo. Mas seguindo aqui, o que a palavra nesta noite quer nos dizer com prova de amor, Jesus ainda estava sustentando o chamado na vida de Pedro. Pedro, o Senhor ainda acreditava naquele homem. Só o Senhor sabia o que Pedro lá na frente se tornaria. Um homem independente, um homem cheio de intimidade com Deus. E como Pedro precisou aprender, como Pedro precisou passar pelos processos difíceis que o fizeram chorar. Você tem passado por processos que tem te feito chorar. A palavra do Senhor diz que a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento, do qual o mundo não se arrepende. Mas a tristeza que o mundo produz gera morte. Quando, na presença de Deus, nós nos entristecemos e choramos, isso é um sinal de humilhação, de arrependimento. E neste momento, Deus está produzindo algo muito importante. Aconteceu aqui na vida de Pedro. Pedro chorou amargamente. Choro de arrependimento. Mas aí Jesus não se esquece do que ele falou lá no início. O que ele prometeu a nós, ele vai cumprir. As promessas do Senhor ainda estão de pé. E aí então Jesus, como os irmãos já conhecem, ele é entregue ali às autoridades romanas, é julgado, porque as autoridades religiosas judaicas então criam ali uma calúnia, uma mentira, um meio de incriminar a Cristo. E ali os judeus preferem que Jesus seja crucificado no lugar de um criminoso. E assim a coisa vai andando. Jesus então é levado à cruz, lugar de malfeitor, lugar de criminoso. E Jesus estava ali como inocente por mim e por você. Prova de amor. Que maior prova do que esta você precisa? Para então começar agora a demonstrar a Deus que você também o ama. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí Jesus então é crucificado. E como estava escrito nos profetas, e como o próprio Jesus havia falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria, assim aconteceu. Jesus então ressuscita ao terceiro dia.
E depois que Jesus então ressuscita, eu imagino que ali os discípulos então se dispersaram, cada um voltaram às suas atividades comuns. Talvez eles começaram a imaginar o que vai ser de nós agora. Nós recebemos um chamado lá no mar da Galileia, e agora? O mestre morreu. O que será de nós? Quem nos guiará? Quem nos conduzirá? Quem continuará nos instruindo? Nós não temos mais a presença do mestre. Mas aí Jesus então, por espaço de 40 dias, ele começa a ressurgir aos seus discípulos. Marta vai até o túmulo, ele já não estava mais lá. Ele já havia ressuscitado. Glória a Deus. E para dar provas da sua ressurreição. Porque em Salmos diz que ele não seria retido. O túmulo não o reteria. E ele ressuscitou o terceiro dia. E olha que interessante, porque, focando aqui em Pedro voltou novamente, assim como vários outros discípulos também, a mesma atividade, a pesca. E olha o lugar que eles retornaram, o mar da Galileia. Pedro então retorna para o mesmo lugar, onde o mestre havia feito a promessa. Vocês serão pescadores de homens. Vocês não serão mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E olha que coisa maravilhosa. Em João, capítulo 21, olha o que acontece. Em João, capítulo 21, glória a Deus. Como Deus ele é maravilhoso. Diz assim, capítulo 21, versículo 14 ao versículo 19. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Olha agora, que coisa interessante. Porque, da mesma forma que Jesus se apresentou lá no início, quando chamou os seus discípulos, quando chamou a Pedro, Jesus deu uma ordem para que eles lançassem a rede ao mar. E ali houve uma grande pesca. Aqui também acontece a mesma coisa. Jesus se manifesta e também pela sua palavra há uma grande pesca ali, como se Jesus quisesse trazer a memória deles. Vocês ainda têm um chamado de serem pescadores de homens. Eu voltei aqui para confirmar isto, que as minhas promessas ainda estão de pé. E aconteceu exatamente no mar da Galileia, o ponto de confirmação. Eu imagino que naquele momento aquilo deve ter ficado muito forte na mente deles. Aquele momento eles puderam se lembrar, voltar a 3 anos atrás, devem ter se lembrado daquele momento único, tão especial, e que seus corações incendiaram pela promessa que receberam. E Jesus ali então reaparece e começa a ter fogo novamente no coração de Pedro. Pedro ali estava praticamente desviado. Eu acho que Pedro já não tinha mais expectativa de nada, de ser um pescador de almas. Acho que Pedro achou assim, não, isso não vai dar certo. O mestre morreu e agora eu vou continuar sendo pescador de peixe mesmo. Não é assim que acontece muitas vezes quando Deus nos faz uma promessa. Os processos vêm. As provas de amor que Deus exige de mim e de você é aquele processo que nos faz chorar. É aquele processo que muitas vezes nos faz duvidar daquilo que Deus nos prometeu lá atrás. Mas Deus não se esquece daquilo que Ele promete. E Deus então volta ali a Pedro. Aquele mesmo que havia negado 3 vezes. Agora Jesus, da mesma forma que Pedro havia negado 3 vezes, Pedro iria confrontá-lo, Jesus iria confrontá-lo com 3 perguntas importantíssimas que iria então revelar uma prova de amor do coração de Pedro.
se Pedro verdadeiramente estava disposto a seguir ao Mestre. Prova de amor, obedecer ao Senhor, viver o chamado do Senhor, abrir mão dos nossos planos, dos nossos projetos, de coisas tão equivocadas, que nós precisamos entender se estão dentro do propósito de Deus, se vale a pena, se são coisas boas para nós, se é aquilo que vai dar certo. Precisamos entender tudo isso, porque é o momento que a nossa cabeça ela vira, fica confusa. E nós sabotamos os projetos de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas. Mas Deus, quando Ele ressurge, quando Ele confirma as suas promessas, Ele vem trazendo esta certeza aos nossos corações. Ele vai reafirmando, como fez com Abraão várias vezes. E Jesus ali na Galileia preparou, no mar da Galileia, ali uma mesa, um banquete com peixe, com pão. Que coisa maravilhosa! Você pode imaginar isso? Na beira da praia, uma mesa preparada pelo Senhor, peixe, pão. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Olha só as perguntas que Jesus faz a Pedro, como elas são confrontadoras, como elas são profundas. E ele pergunta assim: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Quando Jesus fala ama-me mais do que estes, Jesus está se referindo aqui aos instrumentos de pesca. Pedro, você me ama mais do que as suas redes? Pedro, você ainda está disposto a pescar homens ou você ainda quer continuar pescando peixes? Jesus estava confrontando, iniciando ali com esta pergunta: você me ama mais do que estes? Do que o barco? Do que as redes? Você me ama mais a sua atividade, o seu trabalho, a sua pesca? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe. Aí Jesus vira para ele e diz: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me. Eu acho que aqui, quando Pedro se entristeceu, por um momento eu acredito que deve ter passado pela cabeça de Pedro, pela terceira vez em que ele negou o Mestre, quando Jesus estava para ser crucificado. Pedro deve ter tido uma lembrança daquele cenário em que ele nega o Mestre, que ele chora amargamente. Ele aqui se entristece. Glória a Deus. E ele diz: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora vem a parte mais forte, prova de amor. Aqui Pedro ele estava fazendo declarações de palavras, mas Jesus aqui começa a falar para Pedro o que estava à frente, o que estava lhe aguardando, para que Pedro então realmente desse evidências de que ele amava o Mestre. Não bastava somente ali, assim como também não bastaria se o Senhor somente dissesse: eu amo vocês, Deus é amor. Não, ele deu prova, ele evidenciou, na cruz ele evidenciou. E aqui Pedro da mesma forma, Pedro ele diz: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, 3 vezes. Mas aí Jesus vem continuando e dizendo: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Sabe que morte foi essa que glorificou a Deus na vida de Pedro? Pedro também morreu crucificado. Pedro morreu crucificado e Pedro se achou tão indigno, dizem os historiadores,
que Pedro se achou tão indigno de ser crucificado como mestre, que ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Prova de amor. Mas Pedro passou por todo aquele processo para entender que já não era mais, não seria mais pela força dele, pelos recursos dele, pela força do seu braço, pelo seu ímpeto, pelos seus impulsos, pelas suas palavras, mas ele precisaria dar provas, e Pedro conseguiu cumprir isso. A gente vê mais adiante, depois quando Jesus então diz a eles que ele subiria para o Pai, mas que enviaria o Consolador, que se ele não fosse, o Consolador não viria, e este Consolador iria dar-lhes poder, autoridade, ousadia para pregar a palavra, para dar continuidade àquele ministério que o Senhor Jesus havia falado antes, lá no mar da Galileia, quando chamou aqueles homens para serem pescadores de peixe, promessa do Senhor sendo confirmadas e cumpridas na vida daqueles homens, em específico aqui na vida de Pedro. Jesus então reaparece depois que morre e ressuscita e diz: eu te chamei, eu te chamei. Isso vai lhe custar, você vai sofrer perseguições, você será humilhado, mas é o preço que se paga, a obediência pelo Evangelho. Eu não sei qual é a prova que você está atravessando. Eu não sei o que Deus tem com a sua vida, o que Deus está permitindo você passar como um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, de amadurecimento, as provas de amor que Deus está te pedindo neste momento. Mas eu quero dizer uma coisa que é importante nesta hora: crer e confiar na graça de Deus. Confia na graça de Deus. Confie e permaneça na graça de Deus e no amor que Deus já tem dispensado a ti. Este amor já foi dado, já foi provado. Não precisa você duvidar, não precisa você andar desesperado de um lado para o outro. Não duvide das promessas que Deus fez a você um dia, elas ainda estão de pé, se você quiser, se você estiver disposto, porque é uma decisão. Amar é uma decisão, amar a Deus é uma decisão. Nós podemos passar anos e anos dentro de um templo, dentro de uma igreja, e nunca dar provas, evidências de que nós amamos a Deus. Nós podemos até nos vestir como os crentes, portarmos uma Bíblia, podemos até falar em línguas, quem sabe, profetizar, entregar revelações, pregar, e mesmo assim não darmos evidência de que nós amamos a Deus, porque no momento da prova nós queremos largar tudo. Quando a prova bate à nossa porta, quando a dificuldade, a adversidade, a perseguição, a humilhação, nós não suportamos, a primeira coisa que nós fazemos é: não suporto, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Ora, isto não é prova de amor. Você corre o risco de passar pelo que Pedro passou, negar o mestre, e depois ter de chorar amargamente, arrependido, para reconhecer que somente através da graça do Senhor, e que sozinho nós não podemos, mas o mesmo Deus que nos promete, que nos faz promessas, seja elas quais forem, Ele é o mesmo que diz: estou contigo até o fim dos séculos. Eu estarei com vocês. O Consolador, o Espírito Santo enviado, Ele habita em vocês. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Ele não é uma luz, ele não é uma emanência, ele não é uma poeira. É uma pessoa divina. É o Deus emanente, é o Deus que habita dentro de nós. Ele habita dentro de você. E Ele quer gerar em nosso coração coisas preciosas, coisas profundas, quer nos revelar o amor de Deus, a graça de Deus. Que coisa importante, que coisas que nos fortalecem, nos trazem esperança, que não deixa nós nos movermos da fé, que nós um dia recebemos e que nós não podemos abrir mão, andar por fé, andar sem precisar ver, sem precisar apalpar para acreditar, mas crer sem ver é prova. Como Abraão creu sem ver, Deus também nos prova desta maneira. E esta palavra nesta noite que Deus colocou em nosso coração é uma palavra de fortalecimento, é
É uma palavra de despertamento, e nesta noite eu me sinto despertado para amar mais e mais ao Senhor em obediência, em entrega total. Porque Deus ele não quer somente uma parte, Deus ele quer todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Obediência, vida de santidade, decisões sábias, com a sabedoria que Deus nos dá, tomada de decisões responsáveis, porque por todas as nossas decisões nós teremos consequências, então é melhor fazer escolhas que venham de Deus, com direcionamento de Deus para as nossas vidas. Então, meus queridos, guardem bem esta palavra, em seus corações, e que Deus, por ela, nos abençoe rica e abundantemente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos neste momento nos colocar de pé, vamos orar a Deus e agradecer, pela presença dele neste lugar. Nós cremos que Deus tem recebido este culto que nós viemos prestar a ele. Deus ele é bom, ele é misericordioso, gracioso. Pai querido e Pai santo, queremos nesta noite, Pai, te agradecer por tudo que tu és em nossas vidas, pela tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor derramado, pelo teu Espírito Santo em nós. Oh, meu Senhor, amor que nos encoraja, que nos impulsiona a prosseguir diante dos desafios, diante, meu Senhor, das ameaças, diante de tudo aquilo que nos confronta, Senhor, neste mundo, Senhor. Pai querido, o Senhor prometeu nos dar autoridade, ousadia, graça, para vencermos o mundo, para vencermos o pecado, para vencermos as nossas vontades, Senhor, que muitas vezes nos sabotam, Pai, e vem nos tirar do lugar que o Senhor tem nos colocado, nas regiões celestiais em Cristo, como filhos do Senhor. Oh, Pai querido e Pai santo, cheio da tua graça, do teu Espírito, ó Deus, cheio da tua palavra, cheio da sabedoria que vem unicamente do Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, continua tratando conosco, Senhor. Precisamos ser tratados como filhos. Meu Senhor, queremos cada dia mais e mais a tua correção, os teus açoites. Oh, meu Deus, as tuas advertências. Meu Senhor, em nome de Jesus, precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos, meu Senhor, alcançar vidas, meu Senhor, que ainda não conhecem, meu Deus, a dimensão, a profundidade, a largura, a extensão deste amor. Manifeste na pessoa de Cristo. Ah, meu Senhor, queremos proclamar as tuas grandezas e dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que salva, que o Senhor é o Deus que traz paz e esperança para a humanidade perdida, que ainda há um Deus que se preocupa com a humanidade. Meu Senhor da glória, toma tudo nas tuas mãos nesta noite, sela, Senhor, com a tua palavra poderosa, e continua, Senhor, regendo as nossas vidas, Pai. Somos vasos de barro nas tuas mãos, e o que há de precioso em nós é a tua graça, é aquilo que o Senhor depositou em nós, Senhor. Meu Deus, queremos zelar por isto, não abrimos mãos, Senhor, do que recebemos de Ti. Oh, meu Senhor da glória, toma tudo nas tuas mãos, o nosso retorno dos Teus filhos.